Eu hoje escolhi esse tema, né, de não ter que investir nenhum centavo. Por quê? Porque eu sei que muita gente está começando agora e às vezes tem muita dificuldade, né, de pensar, meu Deus, como é que eu vou investir em ter um escritório? Como é que eu vou investir em ter um dinheiro para realmente ter resultado? Espera aí que eu vou te mostrar que você não precisa ter isso, tá? Para iniciar nessa área com alta demanda, uma baixa concorrência, uma alta lucratividade, tá? Para começar aqui com o pé direito, a gente fica pensando, preciso investir dinheiro, preciso ter dinheiro, porque tudo que você vai fazer hoje, você precisa investir em dinheiro. Sei lá, você vai abrir uma academia, você precisa investir em dinheiro. Você vai abrir um comércio, você precisa investir em dinheiro. Tudo que você vai fazer hoje demanda dinheiro. Demanda dinheiro, isso é fato. E essa é justamente a preocupação que existe, né, com muitos profissionais. Como é que eu vou começar? Eu acabei de me formar, eu sou um recém-formado, como é que eu vou entrar nessa área? Ou ainda, né, tá atuando em outra área e quer voltar para a profissão, né? Tem gente que às vezes forma, mas não consegue atuar na área de primeira. E aí foge, acabando fugindo para outra profissão e depois quer voltar para a profissão. E às vezes não tem a condição de investir ali. Eu falo por mim que eu não tive a condição de investir no começo. E como é que eu comecei? Só para vocês terem noção, vou contar só por cima. Eu peguei a porta que a vizinha estava jogando no lixo, fui, cortei, passei papel contact nela, vou postar depois. Eu acho que mais tarde eu posto essa foto. E coloquei na sala. Comprei as mãos francesas porque eu não tinha dinheiro para investir de começo. Não tinha dinheiro. Falei, se eu não tenho, eu vou criar minha oportunidade. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é algo que eu estudei, que alguém me contou, que alguém me falou. Eu estou falando como é que eu fiz, como é que eu consegui resultado, para vocês também conseguirem. Porque às vezes a gente coloca um empecilho, uma desculpa, meu Deus, eu não vou começar porque eu não tenho o melhor escritório. Mas o que é vantagem nessa área de projeto de prefeitura e de regularização de imóvel? Você não precisa ter um escritório. Você não precisa do investimento do escritório. Quando a gente fala de ter escritório, é muito bom hoje. Se você tem um escritório, se você tem condição para ter um escritório, tá ótimo. Só que para começar, não precisa. Não precisa por quê? Porque muitas vezes o cliente não quer saber do seu escritório, ele só quer alguém que chegue e traga uma solução para ele. Algum profissional que chegue e resolva a grande dor que ele está sentindo, que é um problema com algum imóvel irregular, que é um problema com alguma notificação da prefeitura. Ele só quer alguém que precise, que tenha ali, né, essa experiência, né, mental, né, que você sabe aprovar aquele projeto, que você sabe orientar o cliente. Então, ele não quer saber se você tem escritório, se você tem a cadeira mais linda, ele não quer saber disso. Diferente de outras profissões, de outras, na verdade, de outros ramos da construção civil. Vamos dar um exemplo. A gente até veio aqui, fez uma aula com a Bruna, que é uma das minhas alunas, e ela falou, né, que ela não tem escritório trabalhando com a parte de regularização e aprovação. E ela citou que muitos arquitetos, né, vão para a parte de interiores. Vamos lá, onde que eu quero chegar aqui? Quando a gente fala, por exemplo, de interior, é algo, né, que o cliente vai ter que sentar com você para escolher um projeto. Quando você fala que você vai criar um projeto para o cliente do zero, muitas vezes, né, e principalmente a parte de interior, ele vai querer sentar com você e debater aquilo ali e fazer várias vezes. Então, você precisa ter um espaço para atender ele. Mas isso também não é a necessidade de você ter um escritório já de cara. Já quando a gente fala de uma regularização de imóvel, gente, a construção já está pronta. A construção já está feita. É um imóvel que já foi construído. Você só precisa chegar lá e regularizar aquele imóvel. Então, o cliente, ele não vai pedir para você, olha, modifica tal coisa, porque não tem como, não tem como. A regularização é algo que já está pronto. Então, a construção já está pronta, já está realizada. Então, você não precisa modificar nada. Você não precisa ter um grande escritório, como eu falei do projeto de interiores, às vezes, o cliente que quer fazer o projeto de interior de uma edificação de alto padrão. O que acontece? Ele vai julgar vários pontos seus, né? Além da sua fala com ele, além do seu contato com ele, você precisa ter o escritório. Pode ser que ele julgue pelo seu escritório quem você atende. Se você for verificar aí alguns escritórios que cobram caríssimo, né, por algum projeto de interior, caríssimo. Então, a gente fala caríssimo porque realmente há projetos de interior de 30, 40 mil reais, né? E aí, para ele cobrar aquilo ali, ele precisa ter, às vezes, um escritório mais detalhado, em um local bem detalhado, para ele entender que quando o cliente chega, ele fala, peraí, quer dizer que ele mexe com algo de alto padrão.
E acaba que ele repele aquele cliente que às vezes quer algo mais barato, entendeu? Então é uma escolha sua entrar na área desse jeito. Por isso que o projeto de prefeitura, a regularização, não vai cobrar isso de você, porque é algo que já às vezes já está pronto, como é a regularização. Se for um desdobro, o lote já está lá no local, você só precisa entrar ali, né, com os detalhes para fazer o projeto, mas já está pronto. O lote já está pronto, não tem como você modificar ali o lote, entendeu? Diferente do projeto interior, que ele vai julgar. E até a Bruna falou em uma aula, às vezes se pega um projeto de interior, às vezes o profissional ele fica com o mesmo cliente durante 3 meses. Quando a gente fala de projeto de regularização, a rotatividade é muito alta, então você consegue atender aí, eu vou falar uma média, né? Hoje eu acho que eu tô com cerca de desse mês, né? Que eu tô mexendo nos processos. Eu acho que eu tô com cerca de uns 12, 13 projetos envolvendo regularização e aprovação, processo de desdobro, os capião, mas fica na média de 13 a 14 projetos por mês, entendeu? Só para vocês terem noção. E aí, o que acontece? O cliente, a maioria dos clientes, eu só consegui enxergar isso depois que eu fiz. Por quê? Quando eu comecei na área, eu ficava me cobrando, gente, eu não tenho escritório, eu preciso de um escritório, eu não vou ter cliente por isso, eu não vou ter cliente por isso, eu não vou ter cliente por isso, eu não vou ter cliente por isso. E a gente cria 1001 desculpa para não conseguir as coisas. 1001 desculpa. Só que quando eu comecei, como eu falei para vocês, com uma mesa que era uma porta. E eu não tinha cadeira. Para quem não sabe, eu tenho quem já me acompanha mais tempo já deve ter escutado eu falar, mas eu tenho um problema de coluna que é de escoliose. Eu só descobri quando eu fazia concurso para aeronáutica, e aí por eu ser reprovada no exame de saúde, eu descobri que eu tinha esse problema de coluna, mas eu tenho um grau avançado e depois disso eu senti dor. O que acontece? Quando eu comecei, eu não tinha uma cadeira. Hoje eu tenho uma cadeira, vocês podem verificar que eu tenho uma cadeira, ela é super confortável, ela é muito confortável para eu conseguir trabalhar nela, eu consigo ficar sentado o dia inteiro se precisar, sem nenhum problema, por eu ter esse problema na coluna. Só que lá no começo, você tá achando que foi lindo e maravilhoso assim? Eu não tinha dinheiro para comprar a mesa, eu ia ter dinheiro para comprar a cadeira? Não tinha. Então eu tinha a cadeira, que era justamente a cadeira da minha mãe, da cozinha, aquelas cadeiras de madeira mesmo, tinha nem almofadinha lá. E aí eu comecei. Eu sentia muita dor na minha coluna. Então, sim, foi um tempo difícil, porque eu tinha que me esforçar para captar cliente, eu tinha que me esforçar para ficar sentada na cadeira, que era ali, para mim, era as piores horas, que eu sentia muita dor mesmo. Então, chegava um momento, e eu tô até procurando essa foto, que eu tinha essa foto guardada nos meus arquivos, né? Que era uma foto onde eu tava, quando eu cansava da mesa, eu não conseguia mais ficar na mesa, eu colocava o computador no chão, deitava no chão para ficar mexendo no projeto, para estar estudando, independente do que for. Eu estava ali deitada no chão, porque eu não conseguia, eu sentia muito dor. Então, eu deitava de bruços, colocava ali o computador no chão e ia mexendo. Então, só para vocês entenderem, não estou querendo mostrar, meu Deus, coitadinha. Não é nada disso, eu estou querendo falar que eu superei isso. Superei hoje no meu escritório. Tem 1, 2, 3, 4, 6 mesas. Eu tenho 6 mesas dentro do meu escritório. Tem cadeiras, todas cadeiras confortáveis. Então, isso eu tenho hoje. Tem mais computadores. Só que eu não comecei assim. Eu comecei literalmente do -1. Foi literalmente do -1. Não foi nem do zero, gente. Não foi nem do zero. Então, eu peguei a porta da vizinha, passei papel contátil, arrumei a cadeira da cozinha da minha mãe, coloquei e foi, só isso. Isso foi o suficiente para eu trabalhar durante muito tempo. E isso, o que aconteceu? Eu ficava me cobrando. Eu ficava assim, gente, eu preciso ter um escritório, as pessoas vão me julgar. E eu comecei a atender cliente. O que eu fazia? Vou dar o exemplo de que eu fazia. Quando era uma regularização de imóvel, eu ia até o lote do cliente para eu ver o que tinha para regularizar, para eu precificar. Ótimo, isso. Por quê? Porque eu tinha aqui no lote do cliente. Então, ele nunca perguntou se eu tinha um escritório. Cliente de regularização, ele não pergunta se você tem um escritório. Não pergunta. Ele não pergunta. Então, para mim, naquele momento, eu falei, gente, tá ótimo. Quando eu ia criar o projeto de uma edificação nova, o que eu fazia? Eu falava para o cliente o seguinte, por eu não ter o escritório, olha só o que eu fazia. Então, eu entrava em contato com o cliente, eu sempre falava, olha, deixa eu te falar uma coisa, para facilitar o atendimento, o senhor pode me passar o endereço, ou a senhora pode me passar o endereço, me falar onde o senhor fica, que eu vou na casa do senhor, levo o projeto, a gente discute a ideia ali na hora e fica muito melhor para você entender, porque às vezes, na correria do dia a dia, isso para eu conseguir cliente.
Isso para eu conseguir cliente. E no começo eu ficava assim, gente, alguém vai me perguntar no escritório, meu Deus, alguém vai me perguntar por que eu não tenho escritório, ou vai querer me encontrar no escritório, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí, por coincidência, assim, né? Os de regularizações ninguém perguntou. Chegou nessa parte, por eu oferecer para o cliente, ele entendia que era vantagem para ele. Ele não ia ter que sair da casa dele, correndo, né, para chegar no escritório no horário comercial. Por quê? Porque eu ia até o cliente. Às vezes tinha um desencontro de esposo e esposa na edificação e só tinha um horário que eles se encontravam. Então eu conseguia fazer isso e encontrar os clientes. E aí eu vi que o cliente, aí foi uma virada de chave. Eu falei, opa, peraí. O cliente, ele gostava muito mais disso do que ele querer vir no escritório. Porque muitas vezes as pessoas, né, as pessoas que nos contratam, eles podem trabalhar, na verdade, a maioria das pessoas, né, trabalham em horário comercial, que é das 8 às 18. Um escritório, se você for ter, você vai abrir o escritório que horas? 8 horas. Se você for fechar, você vai fechar que horas? 18 horas. O horário comercial é o que todo mundo trabalha. O que acontece? Quando eu saía da minha casa, que eu ia atender esses clientes, eles não precisavam vir correndo porque o escritório ia fechar, nada disso, porque eu nem tinha escritório, na verdade, né? E eu vi que os clientes gostavam, para eles era vantajoso, ele não gastava com gasolina, ele não gastava tempo, né? Então eu chegava lá, ele estava mais confortável na casa dele, eu mostrava o projeto, a gente discutia, às vezes eu encontrava mais pessoas que poderiam dar palpite ali, sei lá, um filho que poderia dar um palpite, que queria alguma coisa, então eu usei isso a meu favor. E só assim eu descobri que o cliente gostava disso. Que o cliente gostava disso. Bruna, se o cliente gostava disso, se você tinha resultado com isso, por que hoje você está falando aí que tem um escritório, que não tem não sei quantas mesas? Por que você está falando isso hoje, então? Por que você tem um escritório hoje? Eu tenho um escritório porque quando eu saía do meu escritório, não tinha escritório, saía de casa para atender o cliente, eu perdi um tempo nesse trajeto, certo? Para ir lá, chegar, pegar o Uber ou qualquer outra coisa, eu gastava um tempo no trânsito. Primeira coisa. A segunda coisa é que, às vezes, eu não conseguia, né, atender a quantidade de clientes que eu precisava. E foi começando a aumentar meus clientes. E já não era mais viável para mim sair todas as vezes para encontrar cliente. Às vezes tinha um cliente que surgia muito longe, lá no último bairro quase da cidade. Aí eu tinha que sair daqui para ir lá, e isso dificultava muito. Então, o que aconteceu? Eu só decidi abrir o escritório quando aumentou a demanda e quando para mim já não era mais viável perder aquele tempo lá no trânsito, perder aquele tempo para encontrar o cliente, entendeu? Às vezes eu encontrar um cliente do outro lado da cidade e tinha um outro cliente que era daqui, do outro lado. Então, assim, um na ponta da cidade e outro no final da cidade. Então, o que acontece? Isso me prejudicava. Então, por isso, hoje eu tenho meu escritório e eu consigo também colocar mais pessoas trabalhando comigo dentro do escritório. Então, por isso que eu escolhi. Mas, para começar, não foi necessário. Não foi necessário. E, na verdade, eu acho que não ter um escritório lá no começo foi o que me fez ter mais clientes. Como assim, Bruna? Que fez você ter mais clientes? Porque eu facilitava o atendimento do cliente. Como eu te falei, né? O cliente ele não tinha que sair correndo para poder me encontrar no horário comercial e eu facilitava a questão de horário, porque às vezes o cliente chegava em casa, por dar um exemplo, 7 horas. Então eu falava, não, 7 horas eu te encontro aí, não tem problema. Então facilitava para ele, porque o escritório só ia ficar aberto às 18. E depois das 18, como é que ele ia fazer? Eu ia perder esse cliente? Então facilitava muito com que eu captasse mais clientes. Então, eu acho que o posicionamento que eu tive antes, mesmo não tendo escritório, foi o que me fez crescer. Foi o não ter o escritório que me fez crescer. Porque talvez se eu tivesse, eu ficaria ali congelada dentro do escritório e não enxergaria essa oportunidade. E aí eu consegui divulgar meu nome muito mais fácil. Porque o João me contratava, eu ia lá, atendia ele, e ele pegava e indicava para Maria. Maria, olha, a Bruna consegue vir na sua casa. E aí isso facilitava. E ela pegava e falava, peraí, então eu não tenho tempo, às vezes eu tenho filho, eu tenho criança, não posso sair de casa. E aí isso facilitava, eu ia lá e encontrava a Maria. E a Maria me indicava para a Joana, e assim por diante, entendeu? E assim eu consegui divulgar meu nome de uma forma muito mais fácil, tá? Então, os projetos de prefeitura, né, que são aí pontos obrigatórios na construção civil, para você iniciar nessa área aí, você não precisa necessariamente ter um investimento de dinheiro, você não precisa necessariamente ter um investimento ali
de um escritório. Então, eu falo sem nenhum dinheiro, porque realmente você não precisa ter investimento com escritório, com aluguel, com mesa, com cadeira, um monte de coisa, né? Minha garganta hoje está seca. Então, isso facilitou com que eu quisesse, com que eu conseguisse mais clientes. E é justamente isso que eu vou te falar. Porque hoje, se eu fosse abrir um escritório hoje, o que eu teria que pensar? Vou pedir para você fazer essa conta aí. Coloca na ponta da caneta que você vai pagar aluguel. Você vai ter que pagar um aluguel de uma sala, né? A não ser que você tenha um ponto específico. Você vai ter que pagar, vai ter que comprar uma mesa para você ter ali o espaço para você colocar o seu computador, porque não vai adiantar a mesa da cozinha da sua casa, porque lá não tem como colocar a mesa da cozinha, né? Isso aí é necessário. Você também vai precisar pagar uma internet a mais, uma água a mais, uma energia a mais, diferente do que você tem em sua casa. Diferente do que você tem, vai ser um investimento a mais que você vai ter. Fora isso, né, tem ali mais gastos de gasolina que você vai ter. Ah, mas eu não tenho carro, tá? Mas você vai ter que gastar com Uber. Você não vai andar, dependendo da localização, você não vai andar a pé até lá com o seu computador na mão, às vezes, entendeu? Então, acaba que você vai ter um gasto a mais. Então, isso faz muita gente parar. Isso faz muita gente pensar assim, nossa, será que eu vou conseguir? Eu não tenho dinheiro para investir. Eu não tenho dinheiro para investir agora, como é que eu vou fazer? Então, muita gente para justamente por isso. E o projeto de prefeitura, né? Ele não é um projeto que exige que olha, você só vai conseguir cliente se você hoje tiver realmente um escritório. Não tem nada disso, não tem nada disso. Hoje você consegue entrar na área sem ter um centavo investido. Ah, Bruna, mas eu preciso do computador. Mas o computador você precisa desde a época da faculdade. Desde a época da faculdade você precisa de um computador. Eu lembro que na época da faculdade eu também não tinha dinheiro. E minha mãe parcelou um computador aí, nem sei quantas vezes, mas eu tinha um computador lá na faculdade. Porque precisava. Tinha matéria que era no computador. Como é que eu ia conseguir fazer as matérias sem um computador? Certo? Então, o computador você já tem. Aí, gente, então, voltando aí ao assunto, né? O cliente, ele não pede para você ter um escritório. Ele não pede isso para você. Então, tira esse gasto daí. O computador, então você precisa ter, sim, o seu computador, desde a época da faculdade. Mas você não precisa do gasto a mais, você não precisa pagar o aluguel, você não precisa disso. Bruna, mas eu quero, tá? Mas é mais para satisfazer o seu ego do que para você captar um cliente. É mais para satisfazer seu ego. Eu sei que eu também tinha esse ego, eu preciso ter um escritório. Era um ego meu. O cliente nunca pediu meu escritório. O cliente amava que eu facilitasse o atendimento para ele. O cliente amava que eu chegasse até ele e facilitasse esse atendimento. Hoje, até hoje, a parte de regularização de imóveis, eu não precifico o cliente sem ver antes o imóvel. Então, eu vou até o imóvel. Eu preciso conhecer o lote, eu preciso conhecer a construção para eu poder precificar o serviço, porque senão eu levo um prejuízo danado. E eu já levei vários prejuízos assim, porque eu ia ali, achava, não, peraí, eu olhava no Maps, né, e eu via a fachada, falava, não, acho que aqui, pela metragem, dá para fazer por tanto, e eu não conhecia o imóvel. E aí eu levava prejuízo, porque chegava lá muitas vezes, era um labirinto, era um negócio que era difícil de desenhar, na hora de passar para o projeto, meu Deus do céu, era uma dor de cabeça. Então, isso fazia, né, com que eu, às vezes, até errasse, né? Por isso que hoje, até hoje, tendo o escritório, o cliente que ele quer uma regularização do meu escritório, eu vou encontrar ele no local dessa construção, no local dessa edificação. Eu preciso ir lá. Por quê? Porque a minha precificação é em cima disso. Primeiro eu conheço o imóvel para depois precificar. Entendeu? Não é porque tem 200 metros quadrados construídos que vão ser simples 200 metros quadrados. Às vezes são 200 metros quadrados com, sei lá, quase 90 salas. Quase 90 salas. É um trem assim que é uma loucura. Você vai gastar muito mais tempo fazendo esse projeto. Muito mais tempo. Por mais que hoje eu uso o Revit, né? Acaba que aquilo ali acelera muito mais a criação do meu projeto. Mas eu fazendo um monte de ambiente desse, eu preciso identificar o nome dos ambientes, eu preciso colocar cota em todos os ambientes, eu preciso verificar a abertura, identificar todas as portas, todos os janelas. Eu tenho que ter atenção, passar um pente fino todo no projeto, para ver se ele não vai ser notificado. Então, eu passo um pente fino. Então, demora muito mais. Por isso que, para precificar, hoje, eu sempre vou no local conhecer o imóvel. Para quê? Para não levar prejuízo. Então, até hoje, se eu trabalhasse só com a regularização, eu não precisaria ter o escritório.
Não precisaria. É porque eu atendo também outros serviços. Eu, por exemplo, tem clientes que vêm buscar, né, processo de uso capião. Daí, por mais que eu fui lá, fiz o levantamento, às vezes ele vem aqui buscar o processo de uso capião, que tem o memorial e tudo mais, ele vem, assina. Então, é diferente hoje justamente por causa disso. Mas, antes eu não precisava. Isso fez com que eu alavancasse as minhas vendas, por sinal. O que era para me fazer realmente parar, falar, nossa, eu não tenho escritório. Só que eu pensava, peraí, um dia, olha, eu vou usar esse exemplo aqui para vocês entenderem. Um dia, quando eu fazia estágio ainda, né? Então eu fazia estágio, eu vi, tem uma empresa muito grande, uma construtora muito grande aqui na minha cidade, faz alguns prédios, e alguém falou para mim, a pessoa que trabalhava comigo no estágio, era o mestre de obra. Ele comentou e falou assim, gente, eu conheci os donos dessa empresa quando eles estavam começando. Eles nem tinham carro. Depois eles alugavam carretinha tal para carregar as coisas, os materiais para levar para a obra. Então eu parei para pensar e falei assim, por que eu quero começar e eu preciso ter ali, né, de verdade um escritório? Isso é mais o meu ego do que o cliente quer. Então não precisa disso, não precisa. E se um cliente chegar e perguntar, Bruna, se eu não tenho escritório, fala, olha, eu não tenho escritório por questão de eu não precisar nessas situações que os imóveis todos estão construídos. Então eu facilito o atendimento do cliente e vou até o lote. Ah, Bruna, mas isso é desculpa. Não é desculpa, você facilita, você precifica melhor, o cliente fica muito mais feliz com isso. Ele está lá na casa dele, precisa regularizar a casa dele. Ele não precisa sair de lá para ir te encontrar. Entenderam? Então usa isso ao seu favor. Então a maioria das coisas é mais por ego nosso. E nesse momento que eu escutei falar dessa construtora, eu falei assim, por que eu quero começar de cima? Por que comigo é diferente? Sendo que ele começou do zero. Hoje eles têm uma construtora gigante, é uma construtora muito reconhecida, mas eles começaram do zero também. Vocês estão achando que qualquer pessoa ali chega e já começa assim, literalmente do alto? Tem alguns profissionais que entram no mercado, às vezes tem um pai para indicar, ou alguma coisa assim, que a pessoa consegue já iniciar, né? Tendo ali, né, um pouco mais de pontos positivos para ela, né? Só que, sinceramente, eu já vi vários começarem assim e nem continuar. Agora, quem começa ali, que sofre mesmo, que sofre, eu vou falar aqui o que eu falo às vezes nas aulas, né? Quem passa ali pela situação igual eu passei, onde eu comi o croissant ali amassado, né? Não foi o croissant, não foi o pão mesmo, porque realmente foi difícil. Foi difícil, que eu falei assim, gente, não dá. Aí todo dia eu parava e falava assim, não vai para frente, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não consigo, o que vai acontecer comigo agora? O que eu preciso fazer a mais? Um desespero de medo, de insegurança batendo. Insegurança, medo. E se eu errar, meu Deus? Então tudo isso passava na minha cabeça. E ainda tinha cobrança de achar que eu tinha que ter um escritório. Não precisava disso. E hoje, se você quer começar, você vai atender Bruna, mas olha, eu vou atender um cliente que é projeto de prefeitura. Eu preciso criar o projeto para ele. Eu preciso criar. Como é que eu vou fazer se eu não tenho um escritório? Tenho sim algumas alternativas para você. E isso não sou só eu quem uso, tá? Então, a primeira delas é você conhecer o cliente, né? E ir até a residência dele. Essa é a primeira alternativa que eu falei que eu usei bastante. A segunda é você encontrar o cliente no lote ou na construção. A terceira opção, gente, é o café. Vocês já viram um café? Tem ambiente mais lindo e confortável do que um café? Não, Bruna, mas eu vou chegar lá e vou ter que pagar café para todo mundo? Não, não precisa pagar café para todo mundo. Só fala para o cliente, olha, a gente pode se encontrar num café? Ele vai falar sim. Se ele falar sim, é porque ele vai pagar as coisas dele, né? Então, você chega lá no café, tem uma mesa, tem uma iluminação, tem um Wi-Fi, você consegue atender o cliente. Você leva ali e mostra o projeto para ele. Bruna, não gosto de café. Não gosto de café. Eu vi esses dias, né, um profissional atendendo no café. Eu achei muito legal que eu estava na mesa. Eu estava de costa para ele, eu estava escutando ele explicar todo o projeto ali para o cliente, então eu achei legal. Então não precisa ter ali o escritório. O outro ponto é que eu sempre falava disso nas aulas, mas chegou um aluno meu que me surpreendeu. Tem até a história dele aí, que é o Júnior. Quem quiser procurar, ele começou, gente, ele não tinha um escritório. Tem aí salvo no YouTube, no Facebook e também tem aqui no Instagram. O que aconteceu? Ele escutou em uma live, uma aula que eu estava dando, eu falei que eu não tinha um escritório. E eu sempre falo isso da forma que eu comecei, porque eu sei que é a situação de muita gente. Eu comecei desse jeito, mas, gente, essa cadeira aqui foi uma conquista. Que conquista maravilhosa.
Foi uma das primeiras conquistas que eu falei, meu Deus, estou tão feliz, nunca me senti tão feliz. E até hoje ela está aqui no escritório, ela é ótima, viu? E indico ela, inclusive, muito boa e confortável. E aí, eu uso isso, né, para também mostrar para vocês que vocês são capazes, porque muita gente desiste por, às vezes, não tem uma cadeira, às vezes não tem um escritório. É porque a gente coloca um monte de coisa na nossa cabeça mesmo, para achar que a gente não é capaz, né? E aí, o que acontece? Eu estava falando uma aula, né, que eu não tinha escritório e falei as opções, que eu falei de atender o cliente no lote, falei da opção de você atender o cliente também na casa dele e falei do café. Chegou nesse outro ponto que eu vou falar para você agora, e aí essa opção eu já tinha visto, mas eu não realizei os meus serviços dessa forma, tá? Eu não realizei meu serviço dessa forma, mas eu uso como opção porque eu vejo pessoas fazendo. E foi a opção do coworking. E esse aluno meu, gente, ele me surpreendeu. Eu nem sei se ele tá aí, se o Júnior passou por aí. Se estiver passando por aí, Júnior, dá um alô. Ele me surpreendeu. Por quê? Ele falou assim que ele escutou isso e falou, cara, então eu também posso começar. Então eu vou começar. Ele foi lá e alugou uma sala no cowork. Cowork é um espaço grande, onde tem várias salas ali, onde você consegue atender o cliente. Tem energia, tem internet, tem tudo que você precisa. Tem uma cadeira, tem uma mesa confortável, tem tudo que você precisa para atender o cliente. E às vezes você paga por hora. Às vezes você paga lá R$25 por uma hora para você ficar lá e atender o cliente. Cara, R$25. R$25 é muito barato. E aí, o que ele fez? Ele alugou esse espaço no coworking. E lá dentro do coworking tem alguns profissionais. O que ele fez? Ele me surpreendeu de verdade. Eu falo isso que realmente ele me surpreendeu. Além dele usar o coworking para atender os clientes dele, ele fez parceria. Do lado tinha uma advogada. O que o advogado pode trazer para gente? Processo de campeão. Fez já parceria com a advogada, tinha ali parte administrativa, então ele foi conversando com esses profissionais, para quê? Para fazer parceria. Quanto mais pessoas divulgando seu serviço, melhor. E ele usou isso a favor dele. E ele alugou esse coworking lá, ele aluga por mês. Ele é de Brasília, então quem for de Brasília já sabe, mas isso tem em todos os municípios tem coworking, tá? Você pode procurar em seu município que tem. E ele alugou lá e ele consegue alugar por mês. Então ele acabou que ele fez um ponto fixo dele lá, ele já tem um escritório dele lá. Entendeu? Porque realmente ele marcou ali presença naquele lugar, fica muito, muito mais barato. E ele consegue atender muita gente e ainda fez parceria. Então, assim, o cowork é mais uma alternativa para quem está começando e às vezes não tem ali dinheiro para investir. Porque às vezes você paga R$25, né? Bruno, você falou sem investir um centavo. Não, às vezes você vai pagar. Se for o coworking, você vai ter que pagar ali R$25 numa hora. Tem gente que paga por mês, na situação dele fica até mais barato que paga por mês. Então, ele me surpreendeu de uma forma tão positiva que eu fiquei muito feliz em escutar. Então, ele usou o não ter um escritório a favor dele. Cara, eu não tenho um escritório, mas eu escutei a Bruna falar que tem um coworking. Então, eu vou lá e vou fazer o coworking. Vou lá, vou aproveitar do coworking. E ele aproveitou mais do que devia. Mais que devia. Aproveitou realmente ali todas as ideias. E isso eu uso como exemplo para vocês também fazerem. Porque lá vai ter vários profissionais também de profissões diferentes que vai te ajudar no seu crescimento. Então, isso é demais, demais. Então, não tem desculpa para começar, porque realmente isso facilita aí tudo que você for fazer. A outra opção, né, que com a pandemia veio, né, com ela também veio, assim, a situação de muitas vezes a gente não conseguia atender o cliente pessoalmente. No começo da pandemia eu fiquei, gente, como é que eu vou atender cliente agora? Pensei que, não, parou, acabou o serviço, vamos embora, porque acabou, não tem oportunidade, já era. Só que aí os clientes continuaram tendo contato comigo. Eu falei, então eu vou precisar achar uma alternativa. E aí hoje você pode usar as calls, né? Então, para quem não sabe, existe 2 sites que vocês conseguem fazer isso. Tem um site, tem um aplicativo, né, que se chama Zoom. Você baixa no seu computador lá e faz uma reunião com o cliente. Você mostra o projeto. Você consegue explicar ali tudo para o cliente, tudo certinho. Ai, deu uma claridade aqui. Então, você consegue explicar tudo para o cliente, tudo certinho, sem ter nenhuma dor de cabeça. Sem ter nenhuma dor de cabeça. Já apresentei projetos assim, não tive nenhuma dor de cabeça com isso. Ninguém nunca reclamou. Aí eu apresento o projeto, eu consigo ver a cara dele, porque se eu mando esse projeto pelo WhatsApp, o cliente vai olhar aquilo ali, passou batido ali, olhou, às vezes ele não olha o que deveria olhar, eu não sei a feição dele, se ele olhou, se ele está feliz com aquele projeto, eu não sei se ele está feliz com aquele projeto. Então, eu prefiro ver pessoalmente. Quando eu faço uma call com ele, eu posso usar o Zoom e tem também o Google Meet. Se você tem um e-mail, um Gmail, por exemplo, você consegue fazer esse acesso lá no Google Meet de uma forma fácil, é gratuito e você consegue atender o cliente. Isso é a última alternativa, né? Então, na situação onde não pode atender o cliente, não tem como eu encontrar esse cliente.
aí sim você entra com esse processo. Mas tem cowork, tem você conhecer o lote do cliente, né? Tem você no café, tem você encontrar o cliente na própria residência dele. Então, tudo isso você pode usar ao seu favor, sem ter que investir um centavo. Até hoje, de todos os clientes que eu atendi, que foram relacionados aí a essa parte onde eu não precisava ter o escritório, até hoje, nenhum cliente chegou a mim e reclamou, falou, olha, eu não fiz o serviço com a Bruna porque ela não tinha escritório. Não tem cliente para reclamar sobre isso. Não tem. Então, se você começar sem ter um escritório, você pode ter certeza que isso não vai ser um ponto para você parar. Tem gente que usa isso como uma ferramenta para parar, né? Não tenho um escritório e agora o que eu vou fazer? Ah, vou desistir. Vou desistir. Quando eu tiver o dinheiro, eu faço meu escritório e continuo. Aí, às vezes, como é que você vai fazer dinheiro se você não tem ali uma forma de ganhar dinheiro? Como é que você vai fazer esse dinheiro? Eu fiz o quê? Eu trabalhei na minha mesa, sentei o escritório, fiz dinheiro ali em cima daquela mesa ali, que era ruim, era péssimo, era horrível, a cadeira horrorosa, mas eu fiz o dinheiro para conseguir minhas coisas, para poder abrir meu escritório, e aos poucos eu fui conseguindo, e não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite não, viu? 2020, foi em 2020, perto da pandemia, que eu abri meu escritório. Então, assim, eu passei mais de anos sem ter um escritório, atendendo meus clientes da forma que eu falei para vocês, sem ter um escritório, tá? E aí, depois de mais tempo que eu consegui comprar as coisas para abrir meu escritório, para facilitar meu atendimento, e não foi de uma vez não, que eu ainda comecei, ia fazer uma parte, depois eu fazia outra parte, depois eu fazia outra parte. Esse ano, graças a Deus, a gente começou com mais 2 salas, então a gente só tinha uma sala, que aí a gente às vezes ficava apertado, agora a gente tem mais 2 salas, a gente ainda está em reforma, né? Eu tô precisando, tô devendo mostrar isso para vocês, mas a gente ainda está em reforma, a gente ainda está em construção, que ainda precisa fazer uma parede de drywall para isolar uma parte, tem que colocar ar-condicionado nessa parte daqui, que a outra parte tem aqui não tem. Então, assim, foi aos poucos, e até hoje tem sido aos poucos, não é nada tipo todo mundo achar que você começou literalmente do nada apareceu isso. O cliente não precisa pensar nisso. E essa evolução faz você crescer ainda mais. Faz você crescer ainda mais. Dentro do meu escritório, quando eu comecei a atender dentro do escritório, né? Comecei a trabalhar, na verdade, nem dava para atender. O escritório estava no contrapiso. E eu não tinha dinheiro para comprar ali o piso na época. E o meu sonho era ter, né, um piso laminado. Então eu não tinha condição de comprar aquilo ali na época. Eu falei, gente, eu acho lindo, maravilhoso. E eu quero ter no meu escritório. E eu só sosseguei a hora que eu coloquei. Aí depois eu enjoei dele. Aí agora eu fiz outra parte e coloquei tudo personalizado da forma que eu queria. Mas assim, era o meu sonho, era o que eu queria, mas eu comecei do zero. Eu tinha um contrapiso, coloquei uma mesa, não tinha mesa das que eu tenho hoje, tá? A mesa que eu tinha na época era a mesa da cozinha da minha mãe. Eu falei, me dê essa mesa aqui que eu preciso usar ela e vai sair projeto daqui. E usei ela durante um tempo dentro do escritório. E eu não conseguia atender, porque eu estava no contrapiso. Como é que eu chamava um cliente para atender ele no contrapiso? Não dava. Então, assim, continuei atendendo o cliente da mesma forma. Depois que eu comecei a adaptar as coisas, que eu fui melhorando, que aí sim eu comecei a atender o cliente dentro do escritório, que eu posso atender o cliente dentro do escritório. Essa parte que ainda está em reforma. Para quem está aí mais tempo, viu que a gente tem um cenário aqui novo, ó, essa parede, a gente tem outra sala ali que vou mostrar mais para vocês. Começou como? Do zero. Do zero não. Do zero é muito. A gente começou literalmente do negativo. E quando você entra nessa área, não tem profissional no mercado. Não tem profissional no mercado. Aí você entra, você tem a oportunidade de posicionar muito melhor. Ah, não é porque você não tem um escritório que você não vai ter cliente. Você vai ter cliente. Porque faltam profissionais na área. O cliente não vai escolher, vou escolher a Bruna ou aquele lá, porque que tem escritórios que não tem. Não tem essa escolha. Tem pouquíssimos profissionais nessa área. Então, o que vier para ele é lucro, é alguém com a solução. Chegou alguém aqui e trouxe uma solução para mim. Entenderam? Então, esse não é um ponto que pode fazer você parar. Não é um ponto que pode fazer você parar. Eu descobri isso fazendo. Eu não estou contando algo que eu escutei ou que eu li em alguma coisa. Não, foi o que eu vivi. Foi o que eu vivi atendendo os clientes e que serve de experiência para você também. Você não precisa ter o melhor escritório do mundo. Você não precisa ter o dinheiro para começar. Preciso de um dinheiro. Não, você não precisa disso. Você não precisa. Você só precisa ter a sua força de vontade, que é o primeiro ponto para começar. O computador, você já tem da época da faculdade. E com isso, você vai fazer quanto você quiser de grana. E, além do mais, você ainda tem uma economia, tá? Porque se você não tem um escritório, se você não tem esse gasto com o escritório, o projeto lá que você ganha, às vezes, R$3.000, você fechou 3 projetos, deu R$9.000. R$9.000.
Você teve um gasto tendo esse escritório em casa? Porque às vezes você gastou um pouco da energia da sua casa, você gastou um pouco da água, do tempo que você estava lá, mas você tem uns 9 mil reais para você. Às vezes, se você começa já querendo ter um escritório, você já vai ter que investir ali, sei lá, 1.000 e pouco no escritório, no aluguel por mês, a energia mais 100 e pouco, 200 reais. E aí você vai somando, e aí você vai ter que diminuindo do seu faturamento. Agora, se você não tiver, você tem uns 9 mil reais para você. 3 projetos. 3 projetos, 9 mil reais. Você não precisa ficar com as portas abertas o dia inteiro. Por quê? Porque você já fez os 3 projetos que você queria por mês. Então, você terminou. Vamos supor que você fez um projeto em um dia, outro projeto no outro dia, outro projeto no outro dia. 3 dias. Você trabalhou o horário que você quis, da forma que você quis, finalizou nos 3 dias. Você tem aí mais 27 dias ou 28 para poder estar captando cliente. Então, isso é uma vantagem muito grande. Usa isso ao seu favor. Usa isso ao seu favor. Certo? Foi o que eu usei. E até hoje, como eu falei, eu atendo os clientes, uma regularização, eu vou até o lote dele, eu vou até a edificação dele para conhecer essa edificação. Certo? Então, usa isso ao seu favor. Você não precisa investir em nada. Você não precisa investir em nada. O que eu não vou falar que você não precisa investir em nada, você precisa investir em uma coisa. Além do que você já tem, que é o computador. O que, Bruna? Computador ou software, né? Você precisa ter uma trena. Pode ser aquelas trenas normais ou a trena a laser. Eu indico a laser porque a laser é muito, 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 muito boa para facilitar o seu serviço. Você faz muito mais rápido, tá? Mas assim, únicos gastos que vocês vão ter, certo? Então, assim, começa hoje, sem nenhuma desculpa, começa agora. Você não precisa ter a melhor oportunidade, faça a sua melhor oportunidade. Não é uma aula coach, tá? Não é para ser coach, mas é uma aula realista, porque eu sei que realmente muitas pessoas passam por aquilo que eu passei. E mais um monte de gente passa. Por isso que eu estou trazendo profissionais aqui, todos os dias, profissionais, para contar um pouco mais sobre a experiência deles. E ninguém começou do alto. Ninguém começou do alto. Todo mundo começou do zero e foi conquistando seus resultados. Ninguém começou do alto e não tem como, é uma escada, gente. Não tem como você chegar aqui e já pular para o degrau lá de cima. Você tem que passar por todos. Não consegue pular nenhum. Não consegue pular nenhum. Então, o seu crescimento depende disso. Então, parabéns por quem teve a força de vontade de começar e por quem está decidindo agora. Ontem eu falei na live que eu falei, eu acredito muito em você. Eu acredito muito em você. Por quê? Porque você não é melhor que eu. Se eu que não tinha um escritório, que eu tinha um problema de coluna, que eu tinha que trabalhar deitada, tinha às vezes, que não tinha nada, não tinha cliente, não tinha nome, não tinha nada. Hoje eu vivo disso. Hoje eu vivo de projetos de prefeitura e regularização de imóveis. Hoje eu tenho uma alta demanda desse serviço. Você não é diferente de mim. Você não é nem um pouco diferente de mim. Talvez você seja até melhor. Talvez você consiga captar as coisas muito mais rápido. E para você tá sendo até mais fácil, porque eu tô te mostrando isso. Na minha época não teve isso, não. Eu não tinha nem para quem perguntar. E eu sempre me deixo aqui no espaço para ajudar vocês. Gente, estou com dúvida. Manda na caixinha de pergunta. Manda nas mensagens. Eu tô sempre respondendo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Então, o que acontece? Eu não tive isso. E eu acredito em você. Você tem tudo para conseguir. Você tem tudo para conseguir. E eu espero que você seja o passarinho que acorda cedo e vai para água limpa. Aproveita a oportunidade de não ter nenhum escritório para você fazer a sua própria oportunidade nesse município. Aproveita isso ao seu favor. Certinho?